Nesse último sábado foi transmitido o episódio 6 de Cenário do Outro Lado. Eu vim aqui dar minhas primeiras impressões e relembrar alguns momentos desse episódio que, na minha opinião, foi o melhor até agora. Vem comigo! Muito bom dia, eu sou o Mogli, um dos anfitriões desse canal. E antes da gente ir direto pro vídeo, eu quero lembrar vocês para deixarem um like. Isso mostra pra gente que vocês estão gostando do nosso conteúdo e faz que mais pessoas conheçam o nosso conteúdo. Sério, é muito rápido, dá o like não custa nada e ajuda demais a gente. Uma das poucas coisas que eu quero comentar no começo desse episódio é a capa dele. Provavelmente vai ser a capa mais marcante dessa temporada. Não é tão fácil afirmar, já que a gente tá indo pra um episódio muito importante. Mas foi uma capa que a primeira vez que eu olhei me deu um genuíno incômodo, assim. Sorrisos Bizarros não tem um bom histórico em Ordem Paranormal. Lia-se Mansão Endiabrada. No início do episódio não tem muito o que comentar. A primeira hora inteira desse episódio foi bem monótona. Então, talvez esse vídeo até seja um pouquinho mais curto que o anterior, mas eu vou tentar pegar algumas coisinhas que eu anotei. Mas uma coisa que eu tenho que comentar que aconteceu ainda na primeira hora de episódio é o Gizzo mais uma vez usando o ritual de mudar a aparência dele e se tornando um alien. Eu vou ter que falar de novo, essa mecânica do Gizzo é muito boa. É um elemento cômico e narrativo muito bom e é uma das marcas registradas dessa temporada. E eu espero que o Phelps tenha a chance de interpretar mais personagens durante esse RPG. Porque ele cria personagens muito bons. Ele é muito bom em fazer personagens que saem da caixa do que é ser um personagem. Você pode falar muitas coisas do Gizzo ou do Rubens, mas uma coisa que você não pode dizer é que eles são clichês. Os personagens do Phelps são sempre originais e eu amo essa mecânica. Até porque essa transformação rendeu pra mim o que foi a melhor cena desse episódio, que a gente vai chegar lá mais pra frente. Outra que eu acho que vai ser pouco comentada, mas que eu gostei e gostaria de relembrar vocês, é como o Xande tava agindo na parte de fora do prédio. Como ele tava batendo de frente com os outros membros da equipe, deixando claro como eles deveriam agir assim que eles entrassem no prédio. A gente viu atrito entre os personagens, coisa que não acontece muito nessa temporada. Principalmente a discussão do Xande com o Chico. Eu achei muito interessante, apesar de ter durado cerca de 1 minuto ou menos. É uma coisa que eu gostaria de relembrar vocês que aconteceu e eu gostaria de trazer pra cá, porque eu realmente gostei dessa cena. Agora, algo que pode ser de fato relevante pra história. Em certo momento, a recepcionista fala algo do tipo: o medo é a passagem. Algo que indica que o estrangeiro está de alguma forma estudando o medo e usando ele para ser a passagem. Saber o que isso significa de fato é muito difícil, até porque eu acho que essa é a intenção, mas chutes óbvios são coisas como o estrangeiro tá tentando ir pra Tenebres, ou tá tentando abrir uma passagem do outro lado pra nossa realidade, algo parecido, mas o estrangeiro é um ser que aparenta ser extremamente inteligente e ao que tudo indica ele tá estudando o medo. Isso pode trazer consequências sérias no futuro. Algo tão interessante quanto, ainda falando da recepcionista, é que no momento que ela fala sobre as pessoas que os alheios capturaram, ela cita que eles vão encontrar o Morato e a Dara, ou basicamente o que ela quer dizer que eles estão vivos, mas quando o Lírio pergunta do Wojtek, ela diz que eles não vão encontrar ele lá. Provavelmente significa que ele tá morto. E uma coisa que a gente já viu, e que eu não sei se todos já fizeram essas conexões, é que quando eles encontraram o Memoflígico dizia que ele ainda era o Wojtek, e que se eles matassem, o corpo também ia morrer. E quem matou o Memoflígico foi o Lírio. Então é muito possível que o Lírio tenha matado o Wojtek. Vai ser uma cena dramática se o Lírio descobrir isso, se realmente for verdade, já que aparentemente o Lírio é o personagem que mais tinha ligação com o Wojtek e que mais sente remorso pela morte desse personagem. Algo interessante também que aconteceu nesse episódio foi que em alguns momentos, enquanto o Chico usava o item amaldiçoado dele, o teclado que permite que ele entre em contato mental com os computadores, é que o chat da live da Twitch conseguia ajudar ele. E aí foi basicamente um fanservice pra a parte do fandom que resolve os enigmas, os args, que o Selbit joga no Twitter e em diversos lugares. Eu não interagi nessa parte e não sabia as respostas, então foi só algo a se lembrar. Interessante que o chat participou do RPG mais uma vez depois de Horda Calamitas. Também tivemos a ilustre aparição do Silvio Santos do Capeta, ou William Bonner, como ele diz que se chama, que foi um personagem que nesse episódio foi muito legal de ver, principalmente depois que ele se transforma naquela forma bizarra dele. Tá aí, pra quem gosta de design de monstro, vocês têm mais um pra admirar. Agora sim eu posso falar do que eu achei a melhor cena desse episódio. Eu já disse que tinha alguma coisa a ver com a transformação do Gizzo em ET. E a cena do Gizzo apresentando o repórter da TV Varminha. A ideia que o Phelps teve de fazer uma voz diferente para as transformações dele, eu achei incrível. A voz que ele fazia como Alien e ele completamente sem graça, tentando inventar qualquer coisa para falar na frente da câmera, eu achei hilário. Eu genuinamente ri.
nessa cena. Em poucos momentos do RPG, eu de fato esboço gargalhadas, assim. Eu posso achar uma cena engraçada e ponto. Já aconteceu muitas vezes cenas do outro lado, mas essa foi a cena que realmente me arrancou risadas. Agora a gente vai para um momento onde eu vou falar algumas frases ditas por pessoas da TV Varminha, mas eu não lembro exatamente quem disse. Só que essas frases são importantes. Eu vou ler para vocês. Nós temos: a origem é a passagem, ele foi o primeiro a se conectar e todos somos a transmissão. A origem é a passagem provavelmente se refere à frase que eu disse sobre usarem o medo como passagem, afirmando que os alheios têm origem no medo, ou seja, são criaturas do outro lado. Talvez o Selbit só tenha colocado essa frase para acabar com as teorias de que os alheios de fato são aliens e não criaturas paranormais. Ou é só um jeito diferente de falar a mesma frase. Enfim, ele foi o primeiro a se conectar é uma frase que o William Bonner fala. Nessa frase, o ele se refere ao diretor, que a gente de fato não sabe quem é, mas a maior probabilidade é que seja um estrangeiro. E o fato de que ele foi o primeiro a se conectar pode significar muitas coisas. Talvez o estrangeiro seja uma pessoa, talvez ele só tenha sido o primeiro alheio a existir, talvez isso fale sobre algo que não é o estrangeiro, talvez algo parecido com Kian, já que o Kian foi o primeiro ser humano a se conectar com o outro lado, pode ter alguma ligação. E também tem a frase todos somos a transmissão, que é basicamente uma confirmação de uma teoria que estava muito famosa no fandom, dizendo que os alheios são a mente coletiva e que o estrangeiro é o que comanda essa mente coletiva. Então todos somos a transmissão é basicamente falar que eles são uma mente só, eles todos funcionam em prol de uma só função, de um só objetivo. Mas bem, passando por isso, outra frase que a gente escuta na TV Varminha é a frase o diretor está vindo. Se esse diretor for de fato estrangeiro, é basicamente uma confirmação do que é até que óbvio que no próximo episódio a gente vai ter uma luta contra o estrangeiro e ele vai chegar na TV Varminha por algum motivo. E vai ser muito bom, porque eu tô muito curioso pra saber como o estrangeiro vai agir, se o estrangeiro fala, se ele é de fato inteligente. Eu quero muito... É natural a curiosidade de ver a boss fight da temporada. E a gente já sabia desde o começo que esse era o boss da temporada. Era algo interessante também. Atiçava cada vez mais a curiosidade de como ele agiria, quais de fato são os limites das habilidades do estrangeiro. Enfim, tô muito ansioso pra essa luta. Eu duvido que vai ser algo básico de dar tiro até ele cair. Eu quero saber qual vai ser a dinâmica que o Selbit vai usar nessa luta, como o estrangeiro vai agir. E curioso sobre basicamente tudo que vai envolver essa última luta, se é que vai ser de fato a última luta. Também teve um momento muito engraçadinho, que foi quando o Xande conseguiu pegar um papel de um dos alheios, enganou outro alheio para traduzir os símbolos, que gerava a frase todos somos um. Então o Xande começou a repetir essa frase pro alheio para ele ficar entretido e hipnotizado por aquilo, enquanto falou pro Guizo, que tava na sala de repórter, começa a repetir isso, também distraindo os alheios. E essa não foi interessante, porque a gente viu o Guizo e o Xande dividindo o mesmo neurônio, que pra mim é a melhor parte da dinâmica dessa dupla. Eu amo essa dupla e é a minha dupla preferida da história de Ordem Paranormal. Eu vou continuar repetindo isso porque eu amo a dinâmica Xande e Guizo. E quem não ama, tá errado. Ponto. Inclusive, vale a pena comentar que a frase todos somos um reforça ainda mais a teoria de que os alheios são a mente coletiva que trabalha em prol de um só objetivo. Qual objetivo é exatamente esse? Provavelmente usar o medo como ponte, já que a origem é a passagem. Pra quê? Ainda não sabemos. Agora dando alguns passos pra trás e falando coisas que eu esqueci de comentar. A parte onde o Xande e o Lírio entram e ficam presos por grande parte do episódio é claramente uma referência a The Office. Eu nunca assisti a série, então não tenho muito o que adicionar aqui, mas pra quem assistiu a série provavelmente foi muito engraçado e deve ter sido muito mais divertido as referências. Muitas provavelmente eu não peguei. As duas únicas referências que eu peguei foi o chefe do escritório dizendo foi o que alguém disse, que é uma referência à frase foi o que ela disse, e algum outro personagem que eu não vou lembrar o nome olhando pra câmera e encarando ela como quase uma quebra da quarta parede. Coisas que obviamente tem que comentar é o Chico encontrando códigos ligados a nomes de pessoas. Ele encontra do Vicente Santos, do Morato, do Gerson, do Wojtek, do Heriberto, da Eremeia, da Ludmilla e da Dara. Basicamente o que importa aqui é que os status dessas pessoas estavam como a Dara eram status incompreensíveis, o Morato eram status altos e os status do Wojtek estavam zerados, provavelmente
provavelmente porque o Wojtek tava morto. Voltando ao que eu disse, que provavelmente o Lírio matou o Wojtek naquele episódio de o Memoflid foi derrotado. Tempos depois, eles chegam numa sala com vários tubos cheios desse líquido verde. E nesses tubos tinham códigos ligados aos nomes das pessoas que o Chico encontrou no computador. E também acharam um computador com um terminal para inserir frases. Nesse momento, o LJ teve acesso ao chat para conseguir colocar as senhas que foram decifradas no ARG. Então ele tenta colocar o meu maior erro no tubo do Morato, que não dá certo, mas depois ele coloca esgoto. Então a gente vê movimento no tubo do Morato, uma cotovelada que racha o vidro, então o Xande vem com o taco dele e quebra o vidro de fato. Assim temos de fato Morato em pé e vivo na mesa. Oficialmente os 5 acabaram de completar o objetivo. Só que, como o Morato disse, o que a gente tá esperando? Vamos recuperar a Dara! Preciso dizer algo sobre o Morato. Mal te conheço e já considero pacas. Amo o Morato, tenho 2 minutos dele, mas acho o personagem extremamente carismático e eu acho que eu vou gostar muito dele. Eu tenho 2 coisas pra falar. Vocês lembram do design da espada do Arnaldo? Tinha um detalhe vermelho nela, não tinha? Isso lembra o Morato de alguma forma? Vou deixar na cabeça de vocês. Vou deixar pra vocês pensarem. Mas, enfim, era basicamente isso que eu queria falar nesse vídeo. Pode comentar aí embaixo se você gostou tanto assim desse episódio quanto eu. Se você esperava que Sinal de Outro Lado ia acabar tão rápido quanto eu sabia que ia acabar. E se eu esqueci de algum momento que você gostou no episódio. Sinta-se livre pra concordar comigo, discordar de mim, falar alguma coisa que você gostaria que eu tivesse falado. Pode comentar aí embaixo à vontade. Também vou pedir pra você não se esquecer de dar o like aí embaixo, porque você não tem noção o quanto isso ajuda o canal. E também pedir pra você se inscrever se quiser ver mais vídeos como esse. Dito isso, foi muito bom te ter até aqui. Espero te ver no próximo vídeo e tchau!